O nosso tema de hoje é os desafios da igreja e do cristão moderno. Eu fui tentado a falar sobre isso em virtude do choque cultural do mundo ocidental nos últimos 2 meses, com a notícia inédita de que um Papa estava renunciando. Há algo como 2 meses atrás, o mundo parou, especulações começaram a ser feitas, o Papa Bento XVI fez algo que há 600 anos não se ouvia falar. Um Papa desistir, não quero mais, pegue o cargo de volta e escolha um outro. As explicações por que isso estava sendo feito não foram assim muito claras e certamente não foram muito convincentes. Conhecendo a natureza humana, conhecendo a atração que existe em todos os níveis, em todos os setores do mundo pelo poder, era de se estranhar que o chefe máximo dessa instituição extremamente poderosa, que é a Igreja Católica Romana, viesse a renunciar. E nós podemos especular, afinal de contas, o que levou Bento XVI a desistir de continuar como Papa. Nós sabemos que em meses anteriores, uma série de documentos foram vazados para a imprensa por meio do seu mordomo, que não estava trabalhando sozinho. Disse esse mordomo que ousou tomar aquela atitude inédita também, apesar de ter grande veneração pelo Papa Bento XVI, que estava prestando um serviço à cristandade, dando a conhecer toda uma série de escândalos que estavam sendo escondidos do Papa. Então, várias pessoas canalizaram para o mordomo, que vazou esses documentos para a imprensa e boa parte deles foram publicados, inclusive, na forma de livro. O que se passou por trás dos bastidores no Vaticano, nós não sabemos ao certo, só temos especulações. Mas tudo leva a crer que, em virtude desses documentos, o Papa Bento XVI chamou alguns cardeais de sua total confiança, principalmente sobre a orientação de 3 amigos de longa data, pediu para que eles fizessem um levantamento de tudo aquilo que aparentemente estava sendo escondido do próprio Papa e apresentassem então o resultado dessa pesquisa. Esses 3 cardeais apresentaram então um documento de mais de 300 páginas para o Papa, que pouco tempo depois de receber esse documento resolveu renunciar. Com toda a seriedade, nós podemos imaginar que as notícias não eram boas, que as indicações de escândalos, quando averiguados por aqueles que tinham acesso, poderiam ter acesso com toda a autoridade do nível mais alto, o próprio Papa, que as notícias devem ter sido estarrecedoras para que Bento XVI tomasse aquela decisão. Então, foi feita uma eleição, o resultado veio muito mais rapidamente do que se esperava.
A escolha foi também inesperada. Jorge Mário Bergoglio foi escolhido em poucos dias. Habemus Papam, e ele é argentino. E nos primeiros dias de sua apresentação ao público, encantou a todos aqueles que o viram e tiveram a oportunidade de conversar com ele. Extremamente simpático, carismático e com um histórico de simplicidade, de comprometimento com os interesses dos pobres, algo que parecia esquecido da cúpula da Igreja Romana por muito, muito tempo. Tudo indica que o novo Papa, que tomou o nome de Francisco, pela primeira vez, esse grande santo da tradição católica, Francesco de Assisi, o santo pobre, comprometido com o trabalho da igreja, a proteção dos pobres, uma vida de ação e simplicidade, de pobreza mesmo. E talvez influenciado por um grande amigo, arcebispo brasileiro, lembrou-se então do nome de Francisco, que adotou Francisco I, o Papa Francisco. E as perspectivas são de que ele venha estabelecer um novo modus faciendi, que venha a ter uma atuação diferente dos antigos papas. Mas nós podemos também especular: será que o Papa Francisco não terá o paradeiro de outros papas que tentaram reformar a Cúria Romana e que duraram muito pouco, que talvez pelo excesso de trabalho acabaram sendo encontrados mortos? Que isso não venha a ocorrer com esse Papa, que tudo indica que vai tentar estabelecer mudanças na igreja. A Cúria Romana é conhecida como sendo acho que como eles são na maior parte italianos e vivem na Itália, a gente poderia utilizar o termo Cosa Nostra. É uma Cosa Nostra em que os interesses dos príncipes da igreja são bem protegidos, os interesses dos pobres ficam aguardando o seu momento apropriado, e nem sempre é apropriado cuidar desses interesses, mas os escândalos, os podres da igreja são invariavelmente escondidos na medida em que podem ser guardados sob sete chaves. E isso foi indicado por grande parte daqueles documentos que vazaram. Ora, escândalos não são coisas novas na igreja. Nós sabemos que ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, desde a Idade Média, escândalo atrás de escândalo foram conhecidos no Vaticano. Durante a Idade Média, uma boa parte dos papas e bispos compraram o posto, não foram eleitos. A eleição de papas é algo que tem menos de 1000 anos. Boa parte dos papas eram escolhidos em
acordos entre os príncipes europeus, os imperadores europeus, que conseguiam fazer valer a sua influência e colocavam o seu candidato, não só no Vaticano, mas também em vários bispados. Então, escândalos não são coisas novas. Escândalos do Vaticano, obviamente estamos falando. Será que teria sido por isso que há algo como uns 130 anos atrás, o mestre Kutumi escreveu numa de suas cartas para a Sinet, eu quero deixar bem claro que vou citar as palavras textuais, como apresentado nas Cartas dos Mahatmas, volume 2, Carta 88, página 61. E eu cito as palavras. O mestre Kutumi diz que a principal causa de cerca de 2/3 dos males que perseguem a humanidade, desde que esta causa se tornou um poder, é a casta sacerdotal, o clero e as igrejas. É nestas ilusões que o homem vê como sagradas que ele deve procurar a fonte daqueles sem número de males, que é a grande maldição da humanidade e que quase domina totalmente o gênero humano. São palavras muito fortes, que vêm de quem sabe o que ocorre em todo o mundo ao longo do tempo, esses que têm acesso direto aos registros akáshicos, às coisas que realmente acontecem, não as coisas que são imaginadas ou especuladas. E esses protetores da humanidade, os mestres de sabedoria, apontam que aquelas instituições que são estabelecidas para propagarem os ensinamentos dos grandes instrutores, protegerem e guiarem aqueles que estão buscando a libertação do sofrimento, mudam a ênfase, a direção do trabalho para o qual foram constituídos, e a instituição que é estabelecida como um meio para um fim, torna-se um fim em si mesma. E aí a sua principal preocupação é com a sua perpetuação no poder. Então, nós poderíamos agora especular quais são os desafios da igreja e do cristão moderno, quais são os desafios que esse grande irmão, o Papa Francisco, terá que enfrentar, e o que nós podemos realisticamente esperar de uma gestão de um Papa que está começando de uma forma extremamente positiva. Será que o grande desafio do novo Papa é acabar com os escândalos sexuais, com ênfase em homossexualidade, com a aberração da pedofilia, que seja varrido definitivamente do mapa e que a igreja não fique mais envolvida nesse tipo de aberração? Quem sabe revertendo uma proibição de casamento de padres que ocorreu finalmente praticamente 1000 anos depois, pouco mais de 1000 anos depois da passagem de Jesus por esse mundo, porque nos primórdios daquilo que viemos a chamar a igreja, os papas não eram proibidos de se casar. A propósito,
aquele que é dito como tendo sido o primeiro Papa, Pedro, ele era casado. E isso está nos próprios evangelhos. Então, o primeiro suposto Papa, em parênteses, Blavatsky nos diz que Pedro nunca foi a Roma. Pedro nunca foi o primeiro bispo de Roma. Consequentemente, toda a especulação a respeito da sucessão apostólica peca pela origem. Mas isso é outro departamento, outra questão. A nossa questão agora é com relação ao casamento dos padres. Até o século XI, com exceção de um outro país que, a partir do século IV, não incentivavam, até chegaram a fazer certas proibições ao casamento dos padres, mas, em geral, havia permissão, principalmente na Igreja do Oriente, ou seja, aquela igreja que é conhecida como a Igreja Ortodoxa, que inclui os gregos, os sírios, armênios, russos, sérvios. A Igreja Ortodoxa até hoje permite o casamento dos padres, exceto daqueles que desejam fazer parte da hierarquia da igreja para se tornar um bispo, um arcebispo. Nas igrejas ortodoxas, os padres não podem ser casados, os outros sim. Há algo que a gente se esquece: a diferença entre padres e monges. A função do padre na sociedade é uma, a função do monge é outra. Todas as tradições religiosas e principalmente espirituais recomendam que seus monges, que estão voltados para o recolhimento, para a busca daquilo que nós chamamos de Deus, seja feita no total recolhimento e, portanto, com 3 votos tradicionais: pobreza, castidade e obediência. Não são só os monges da tradição cristã. Outras tradições também, inclusive os budistas. Monge é monge, tem uma função, um determinado tipo de busca. Os padres, aqueles que se comprometem a ser os propagadores, divulgadores da mensagem do grande ser que criou um movimento espiritual, que posteriormente foi institucionalizado como uma igreja, como uma religião. Esses têm uma função de trabalhar no mundo, interagindo com as pessoas, sujeitos aos mesmos desafios que o ser humano, vamos chamá-lo comum, usual. Consequentemente, tanto melhor eles enfrentar, vivenciar os mesmos problemas, os mesmos desafios que o ser humano comum na sociedade. Daí a permissão e algo que seja razoável que eles se casem também, que vivenciem os problemas da vida de casado. É muito fácil pontificar a respeito de algo que não se conhece, a não ser teoricamente. Então, falar sobre sexualidade quando, em princípio, a pessoa não conhece na vivência, falar sobre a vida em família quando não se conhece a interação marido-mulher com filhos, não é saudável e acaba não sendo convincente.
Então, será que o Papa Francisco terá coragem de reverter esse tipo de norma da Igreja, a proibição do casamento formalmente a partir do século XI, que foi feito por motivos, eu diria, indignos? A Igreja estava preocupada com o fato de que os filhos, os descendentes dos padres que se casavam naquela época, quando o pai morria, eles queriam herdar os bens que foram acumulados pelo pai, mas a Igreja queria aqueles bens para ela. Então, inicialmente proibiu que os filhos dos padres herdassem os bens do pai, mas que fossem diretamente para a Igreja, até que, umas poucas décadas depois, foi finalmente proibido o casamento dos padres. Vamos acabar com esse problema financeiro pela raiz, proibindo o casamento dos padres. Não teve nada a ver com algo relacionado com busca espiritual, convivência espiritual, mas simplesmente conveniência da instituição e dos cofres da instituição. Então, um problema seríssimo que existe hoje em virtude de uma escolha sem sabedoria, com egoísmo, um milênio quase atrás. E será que o Papa Francisco terá coragem, força para reverter uma outra situação que não tem mais razão de ser, de existir hoje, porque não existia nos tempos de Jesus, que é a colocação das mulheres na Igreja numa posição de total servilismo. As mulheres na Igreja atualmente têm a função meramente de servir a grande hierarquia. Não era assim com Jesus. Nós sabemos que o discípulo mais avançado de Jesus era Maria Madalena. Nós temos a confirmação isso nos textos apócrifos, em que Maria Madalena aparece claramente como a discípula mais avançada, a discípula que Jesus amava. E nos primeiros séculos da Igreja, as mulheres pregavam nas reuniões, as mulheres faziam todo o trabalho que os homens também faziam, a atuação direta com o público. Mais tarde, isso foi revertido porque a Igreja achou por bem se tornar mais judaica do que os próprios judeus. A Igreja achou que aquilo que o Antigo Testamento chamava do povo eleito de Deus como sendo os judeus, agora o povo eleito de Deus eram os cristãos, e os cristãos vinculados às suas igrejas. Eu estou falando igreja, vocês me permitam chamar a atenção desse termo. O termo igreja vem do grego eklesia. Eklesia, na sua origem, significava a assembleia dos participantes. Na Grécia Antiga, quando os atenienses e os cidadãos de outras cidades helênicas se reuniam para tomar decisões políticas, eles se referiam à eclesia, reuniu-se e debateu tais e tais problemas e decidiram isso ou aquilo. Então,
Na sua origem, o termo eclesia significa igreja, significa assembleia. Na origem nunca significou nem uma estrutura física, nem uma instituição. Essas duas extensões do termo vieram bem mais tarde. Com relação a uma estrutura física, nós sabemos que Jesus chamava a atenção de que nós temos que orar ao Pai num templo que não é construído pelas mãos do homem. Aonde está esse templo? Como é esse templo? É o nosso coração. É aí, é nele que nós devemos buscar orar ao Pai. Então, houve um desvirtuamento da terminologia, não só com relação à eclesia, à igreja, mas a outros termos também. Então, a questão das mulheres será outro grande desafio do Papa Francisco. Nós podíamos falar de vários desses desafios que estão sendo apresentados pela mídia. Questões de finanças, escândalos do Banco do Vaticano, que é indicado como um banco que não obedece às normas do Banco Central Europeu, que existem indícios que foi usado, não saberia dizer se é usado, mas foi usado para a lavagem de dinheiro, inclusive da máfia siciliana. Então, a igreja, muito bem, acho eu, chama a atenção dos governantes para periódicas necessidades de reverter-se roubos, situações de desvios de dinheiro público. Ora, a melhor maneira de se ensinar é pelo exemplo. Será que o exemplo do Vaticano, o exemplo da hierarquia da igreja com relação à conduta dos negócios públicos não seria mais convincente do que pregações orais? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, não funciona. Mas eu estou mencionando todos esses fatos que se fala muito dos escândalos atuais, porque eu não creio que esses são os maiores desafios da igreja. Infelizmente, nós temos uma tendência a nos deixar levar pelo que a mídia está repetindo, e a gente acha que a realidade é essa. A meu ver, a grande prioridade da igreja não são terminar com todos esses escândalos, que devem ser terminados, sem sombra de dúvida, mas todos esses desmandos, esses podres, esses escândalos, são problemas operacionais da igreja. Os grandes desafios, os grandes problemas são os problemas estruturais. O que eu quero dizer com problemas estruturais? A igreja romana principalmente, mas não exclusivamente, está fundada em algo que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. As igrejas cristãs foram estabelecidas naquilo que se fala sobre Jesus, que se especula sobre Jesus, que foi imputado a Jesus, e não naquilo que Jesus disse, naquilo que Jesus pregou. Nós iríamos esperar que uma instituição que foi criada para
espalhar o Evangelho para todos os povos, fizesse isso. Outra questão de terminologia: Evangelho. E as igrejas dizem: pregai o Evangelho a todos os povos. Não. Na verdade é: ide e espalhai, divulgai o Evangelho para todos os povos. Mas o que significa realmente Evangelho? Da palavra grega evangelion, que é a boa nova. E espalhai a boa nova a todos os povos. E qual é a boa nova? Que o reino dos céus está próximo. Muito bem. O que é o reino dos céus? É um lugar acima das nuvens, acima da estratosfera, em algum lugar do sistema solar. Depois do sistema solar, aonde? O reino dos céus não é um lugar. Nós temos uma passagem muito interessante no Evangelho de Tomé, em que Jesus diz, quando interrogado por seus discípulos, onde está o reino dos céus, ele diz que não está no céu, porque senão os pássaros chegarão lá em primeiro lugar. Não está no fundo dos oceanos, porque senão os peixes chegarão lá. O reino dos céus está dentro de vós e entre vós. Está dentro de nós, porque está em nosso coração. O reino dos céus não é um lugar, é um estado de consciência. É o estado de consciência de conhecimento da verdade que nos libertará. É o conhecimento dessa totalidade na qual nós estamos inseridos, e essa totalidade é aquilo que nós chamamos de Deus. Então nós damos uma conotação a Deus como sendo algo que está fora de nós, quando na verdade Deus é o todo. Porque se a Terra e o mundo e o cosmos tivessem sido criados por Deus, e Deus está lá e o seu mundo está cá, então existem duas coisas, Deus e o mundo. Então há uma dualidade. Então tudo aquilo que todas as tradições espirituais falam, que a verdade última, a realidade última, experienciada, vivenciada por todos os grandes místicos como sendo a unidade, seria uma falácia. Então, Jesus disse: ide e espalhai a boa nova, que o reino dos céus está próximo, está tão próximo que está dentro de nós, que está em nossos corações. Bom, muito bem. E como chegar lá? A grande jornada, a jornada da alma, não é uma jornada até Jerusalém, até Roma, ou até nenhum lugar santo. Essas peregrinações têm o seu valor espiritual por quebrar com as nossas rotinas e ajudar a superarmos os nossos apegos por conforto. Porém, a grande jornada é a jornada para dentro, é a jornada em consciência, é a jornada do desapego. Tirar tudo aquilo que nos segura ao mundo, tirar tudo aquilo que faz com que nós fiquemos amarrados, presos à matéria. Então, Jesus nos ensinou toda uma metodologia para que viéssemos a alcançar o reino dos céus. Se eu fosse especular qual é a essência da mensagem de Jesus, eu diria, como Mahatma Gandhi, que se todas as escrituras do mundo fossem perdidas, fossem queimadas, e só pudéssemos salvar uma, eu diria que seja salvo o Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Então,
esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, que nós chamamos Sermão da Montanha, isso sim é Evangelion, é a Boa Nova. O restante dos evangelhos tem muita coisa de interesse espiritual para nós, e inclusive tem uma mensagem esotérica escondida no texto, no que teria sido supostamente a vida de Jesus, mas que é uma maneira simbólica de apresentar a trajetória que todos os iniciados têm que trilhar, etapa por etapa, desde o seu início na jornada, ao entrar na corrente, ao ser batizado, que significa o seu nascimento. Então, o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a Eucaristia, a crucificação e ressurreição, como 2 lados da mesma moeda, e finalmente a ascensão aos céus. São 5 grandes etapas que todos os iniciados terão que passar para alcançar aquele estado de consciência que é referido por Jesus como sendo o reino dos céus. Então, tudo isso que eu estou chamando a atenção dos verdadeiros ensinamentos de Jesus era o que constituíam-se as primeiras comunidades, que não eram chamados de cristãos. O termo cristão só passou a ser utilizado no final do 1º século de nossa era e início do 2º século, quando os seguidores de Jesus, em certos lugares, começaram a serem chamados de os restos, que são os seguidores daquele ser muito bom, e depois os Christos, que eram os ungidos. Mas, durante todo o 1º século, os seguidores de Jesus foram conhecidos por diferentes nomes, mas os principais, as comunidades maiores, eram conhecidos como os seguidores do caminho. Seguidores de caminho. Que caminho é esse? O caminho que leva ao reino dos céus. Consequentemente, eu estou aqui sugerindo que o grande desafio que a Igreja e o novo Papa e a cristandade como um todo está enfrentando nesse momento de grande crise para a Igreja, uma crise de credibilidade, não só na Igreja romana, mas em outras igrejas também, em que outros tipos de escândalo, principalmente escândalos financeiros, não exclusivamente, mas principalmente escândalos financeiros, em que seus dirigentes, pastores, são apontados como homens riquíssimos que enriqueceram à custa dos dízimos, normalmente de pessoas bem pobres. Então, todas as igrejas estão enfrentando atualmente um grande desafio, mas esse desafio, eu insisto, não é um desafio operacional. Esses escândalos precisam ser terminados, mas a sobrevivência espiritual das igrejas só ocorrerá se as igrejas, se os seus dirigentes tiverem a coragem de fazer aquilo que os sábios são capazes de fazer, os homens tíbios não, que é voltar às origens para saber qual foi a mensagem original. O que o inspirador daquele grande movimento, que veio a ser chamado mais tarde de cristianismo, passou para a humanidade. E essa grande mensagem foi a mensagem da transformação.
uma palavra que era muito usada nas comunidades dos primeiros 2 séculos, até o século III, era a palavra grega metanoia, que é transformação do estado da mente, ou seja, a transformação interior. Então, os seguidores de Jesus nos primeiros séculos estavam cientes de que o que o Mestre tinha proposto para aqueles que queriam segui-los é que eles tinham que se transformar. Não tinham que crer nisso ou aquilo. A ênfase na crença só veio no século IV, quando o imperador Constantino, tendo observado que aquelas comunidades de cristãos tinham toda uma série de características que seriam extremamente úteis como um elemento de agregação do Império Romano, que estava enfrentando grandes dificuldades de sublevações dentro do Império e ataque dos que eram chamados bárbaros vindo do exterior. Porque nessas comunidades era dito que o seu fundador, Jesus, não fundou igrejas, mas que o inspirador daquele movimento dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como dar a Deus era dar a alma, e isso não custava nada, mas dar a César era dar o tributo, e isso interessava muito ao imperador. Essa era uma religião muito da bem-vinda no Império Romano. E outras características também, além do fato de que a imperatriz tinha sido convertida e soprava muito no ouvido do seu marido, e levou então Constantino a aceitar o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império Romano, e mais tarde o cristianismo foi estabelecido como a religião oficial do Império Romano. Mas Constantino verificou que não havia um cristianismo, que haviam diferentes comunidades que refletiam a diferença de entendimento e principalmente de ênfase dos vários discípulos de Jesus que fundaram comunidades em diferentes lugares. Ora, nós sabemos que Jesus legou uma mensagem para os muitos e tinha outra mensagem para os poucos, aquela mensagem para os discípulos que estavam preparados. Então, algumas poucas comunidades tinham esses ensinamentos reservados para discípulos, e muitas comunidades tinham os ensinamentos para os muitos, mas eles não eram muito uniformes. E o imperador Constantino verificou que essa diversidade criava toda uma série de dificuldades operacionais. E o imperador, sendo um homem muito prático, disse: não podemos deixar que isso continue. Nós temos que uniformizar esse cristianismo, essa religião. Então convocou os chefes de diferentes comunidades cristãs, que já eram chamados de bispos. Nem todos vieram principalmente os bispos mais próximos a ele, imperador, e fez todo tipo de pressão, questão de pressão e manipulação política não é coisa nova. Isso vem de muito tempo atrás. Então o imperador conseguiu que os bispos apresentassem um credo, o credo de Nicéia, que constituiu-se a estrutura fundamental para o credo que nós temos hoje. E a partir de então, os cristãos tinham que crer naquele credo.
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e um só seu Filho, nosso Senhor, nascido de Maria Virgem, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado, subiu aos céus, de onde voltará para reinar sobre e julgar os vivos e os mortos. Então, ficou estabelecido que, para ser cristão, o elemento fundamental era crer em Jesus. Crer que Jesus era o Filho único de Deus. Outra vez uma manipulação. O Filho unigênito. O único Filho gerado por Deus. O único Filho gerado por Deus é o universo. Então, essa manipulação de conceitos também gerou toda uma série de problemas, perseguições dentro da igreja. Aqueles que acreditavam que Jesus era divino, aqueles que diziam que não, ele era um grande homem, que seguia a tradição dos profetas, mas não era Deus. Enfim, a igreja se perdeu em crenças e a igreja perdeu a mensagem de Jesus. Hoje em dia, quando nós pensamos no cristão, o cristão é aquele que vai à igreja, segue os ritos da igreja, não importa qual seja a sua denominação, e crê em Jesus, que deu o seu sangue na cruz para remir os nossos pecados. Ora, aqueles que não são cristãos e examinam a crença fundamental dos cristãos, dizem: o cristianismo é a religião mais fácil do mundo para ser salvo, basta crer. Mesmo se você for um criminoso, safado, cruel, um facínora, se você crê em Jesus e na última hora, antes de morrer, você confessa os seus pecados, pede perdão a Deus, você está salvo. Não há lei do karma, não há reencarnação. Então, é a religião mais fácil para se salvar no mundo. Obviamente tem alguma coisa de errado nisso. Então, eu gostaria de concluir essas palavras sugerindo que o grande desafio da igreja, o grande desafio do Papa, o grande desafio da cristandade é nos tornarmos revolucionários. Uma revolução nas igrejas, mas é uma revolução pacífica. É simplesmente voltar às origens. Eu gosto muito de uma imagem. Se nós queremos beber da água da vida, será que nós vamos ao rio Tietê, botar um copo, tirar a água do rio Tietê para bebê-la? Ou não será mais seguro nós irmos na fonte do rio, onde a água é pura e cristalina, não foi adulterada, acrescida de todo tipo de impureza que ocorreu com a tradição cristã? Então, essa volta às origens, a busca dos verdadeiros ensinamentos do Mestre, é uma revolução na vida das pessoas. Eu confesso a vocês que, quando eu comecei a minha busca espiritual, há uns 25 anos atrás, eu comecei com as tradições orientais. Eu tinha estudado num colégio jesuíta, tinha ficado de castigo inúmeras vezes por fazer perguntas aos padres que eles já achavam que eram impertinência,
porque eu queria saber. Era verdade, o meu anseio por conhecer as coisas me levavam a fazer perguntas que os meus professores religiosos não respondiam a contento. Quando eu retorquia, eu era expulso da sala, ficava de castigo, não podia sair. Então, a lembrança de quanto que eu penei por fazer perguntas indiscretas me levou, quando finalmente eu botei religião na prateleira, eu não entendo. Certamente o que Deus quis nos ensinar não era isso, mas eu não sei como encontrar, onde encontrar, então deixa isso de lado. Adolescente, vivia a vida usual dos adolescentes e os aborrecentes também, e mais tarde é que voltei para uma busca espiritual longe de cristianismo, buscando no yoga, na Vedanta, no budismo principalmente, resposta para os meus anseios. E em poucos anos me veio aquela luz: meu Deus, eu estou buscando longe aquilo que está perto. No cristianismo, essas verdades que nós encontramos nas tradições orientais também se encontram, mas não são enfatizadas, não são apresentadas como sendo a verdadeira mensagem. Então eu tomei como um propósito de vida resgatar essa mensagem do Mestre Jesus. E eu hoje estou convencido que os ensinamentos de Jesus não deixam nada a dever às outras tradições espirituais. Certamente que os ensinamentos do Mestre não estão tão bem sistematizados como nas outras tradições. Mas será que isso não é um método pedagógico também de nos forçar a buscarmos? Porque o verdadeiro trilhador da senda espiritual é aquele que busca, não é aquele que fica como uma ovelhinha esperando que o pastor venha a levá-la para os campos verdes. Não, nós temos que ser buscadores, nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa própria salvação. E eu creio que era isso exatamente que o Mestre Jesus queria que nós fizéssemos, apresentando os seus ensinamentos, tanto de forma aberta, como de forma simbólica e de forma até mesmo secreta, como nós vemos em alguns dos seus textos apócrifos. Eu agradeço a atenção de vocês, e se vocês tiverem alguma pergunta que eu consiga responder, terei muita alegria em tentar fazer isso, contanto que vocês façam a sua pergunta na mesma altura de voz com que eu estou falando com vocês, porque eu não ouço bem. O nosso tema de hoje